Bom dia para você que me acompanha agora de manhã. Boa tarde para você que assiste esse vídeo durante a tarde. Boa noite para você que me assiste à noite. Agora, se você está vendo esse vídeo de madrugada, desliga esse celular. Não é hora de você estudar e vai dormir. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio, sou professor de Geografia e neste ano nós vamos trabalhar com esse livro que aparece aqui ou vai aparecer aqui, não sei, vai aparecer em algum lugar dessa tela. Nós vamos trabalhar esse livro durante todo o ano e uma parte do ano, claro, nós faremos esse trabalho aqui de maneira remota. E na outra parte do ano, acredito eu, principalmente quando a vacinação se tornar mais efetiva, o trabalho presencial ele será possível. Mas por enquanto vamos fazer aquilo que é possível, fazer da forma como dá, e vamos começar os trabalhos aqui de forma remota mesmo. Então, convido vocês para a nossa primeira videoaula e prestem atenção. Prosseguindo a nossa aula, vamos estudar aqui no capítulo 1 a localização geográfica brasileira e as paisagens. E logo de início, eu quero fazer uma pergunta para você aí que está assistindo. Qual é o maior país do mundo? Você sabe? Não? Bom, vamos fazer uma pesquisa. Google, diga pra gente qual é o maior país do mundo. Eu não sei. Nem o Google sabe, mas vamos descobrir agora. De acordo com essa tabela, o maior país do mundo é a Rússia. A Rússia ela tem 17.098.242 quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia, a Rússia é um pouquinho maior do que 2 vezes o território do Brasil. E olha que o Brasil é o 5º maior país do mundo. A Rússia é tão grande que ela ocupa terras de dois continentes, né? O continente europeu e o continente asiático. Na sequência, como o 2º maior país do mundo, temos o Canadá, depois os Estados Unidos, ambos no continente americano, depois a China, na Ásia, o Brasil também na América e em 6º lugar a Austrália na Oceania. Olhando essas informações no mapa, nós podemos perceber aqui a Rússia, né, como sendo o maior país do mundo, e um detalhezinho mais ou menos por aqui, nós temos uma separação entre Europa e Ásia. Então nós temos uma parte da Rússia localizada na Europa, menor parte da Rússia, e aqui o resto do país todinho no continente asiático. Na sequência nós temos então o Canadá como o 2º maior país do mundo, depois vem a China e logo em 4º lugar os Estados Unidos. Um pequeno detalhe, os Estados Unidos só tem a 4ª posição nesse ranking, porque além deste território contínuo, nós temos também pertencente aos Estados Unidos o Alasca, e temos aqui no cantinho do mapa um arquipélago que
é o arquipélago do Havaí, que também pertence aos Estados Unidos. Então, somando o território continental, território contínuo, mais o Alasca e o Havaí, embora o território do Havaí não faça grande peso nessa questão, mas somando esses 3 territórios e outras ilhas espalhadas também aí pelo mundo, os Estados Unidos têm o 4º lugar, tornando-se maior que o Brasil. E claro, em 5º lugar o Brasil e em 6º a Austrália. E aí temos uma pergunta: onde exatamente o Brasil se localiza? Você que está assistindo sabe? Não sabe? Google, diga aí pra gente onde o Brasil se localiza. O Brasil está localizado no mapa. Tá com piadinha, né, Google? Então, já que você tá com piadinha, né, leia pra gente. A resposta para esta pergunta depende do estudo realizado e do aspecto geográfico considerado. Podemos considerar, por exemplo, a localização do território brasileiro de acordo com os hemisférios ou com as zonas térmicas. Nossa, Google, tá lendo bem pra caramba, né? Então, assim como disse essa leitura maravilhosa feita pelo Google, nós podemos localizar o Brasil de diferentes maneiras. Isso vai depender do estudo realizado, dos aspectos geográficos. Em resumo, vai depender dos critérios que eu utilizo para fazer a localização. Vamos olhar isso no mapa, que fica um pouco mais fácil de entender. Primeira questão. Temos o mapa mundi e podemos realizar uma localização considerando o critério da distribuição dos continentes. Ao todo, nós temos 6 continentes no planeta Terra. 6 continentes. E quais seriam eles? A Oceania, a Ásia, Europa, a África, a Antártida, que a maioria das pessoas esquecem, e temos o continente americano. Então, considerando essa distribuição, o Brasil está localizado na América. O Brasil é um país americano. Aliás, a América não é formada só pelos Estados Unidos. Todos os países localizados nessa extensão de terra, para ficar mais exato, vamos colocar aqui, deixar bem claro, todos os países localizados nessa quantidade, nesse espaço, pertencem ao continente americano. Todos esses países são americanos e não somente os Estados Unidos. Considerando esta linha imaginária, o meridiano de Greenwich, o Brasil está localizado em toda a sua totalidade no hemisfério ocidental, a oeste do meridiano. E se considerarmos essa linha, também uma linha imaginária, como todas que vocês veem aqui no mapa, esse é o principal paralelo da Terra, vocês também estudaram no ano passado. Então, se considerarmos a linha do Equador, que divide a Terra também em 2 hemisférios, aqui temos o hemisfério norte, ou o hemisfério setentrional, e hemisfério sul, ou hemisfério meridional. O Brasil está localizado em quase sua totalidade no hemisfério sul, porque existe uma porcentagem bem pequena do território brasileiro no hemisfério norte. E
Qual parte? Olhando para esse outro mapa, dá para a gente perceber aqui a linha do Equador e quase todo o território brasileiro abaixo dela, né? Portanto, no hemisfério sul ou hemisfério meridional. Apenas essa pequena porção do território brasileiro, né? O extremo norte aqui do estado do Amazonas, quase todo o estado de Roraima, uma pequena parte do estado do Pará e uma parte considerável também do estado do Amapá. Apenas esta faixa de terra está no hemisfério norte, né? E a linha do Equador corta exatamente esse ponto do território brasileiro. E uma curiosidade, voltando aqui novamente para esse mapa, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês é assim, desses 4 estados cortados pela linha do Equador, apenas uma capital é cortada por ela. Não é Manaus, não é Boa Vista, também não é Belém, e é então, no caso, Macapá. A linha passa exatamente dentro dessa cidade. E nessa cidade nós temos aqui, olha, algumas construções e monumentos, né, que fazem referência à linha. Esse é o chamado Monumento Marco Zero, que foi construído exatamente para indicar e determinar por onde passa a linha do Equador. Ela passa exatamente aqui, neste ponto, né? Isso é uma curiosidade, né? Embora a física não comprove, mas dizem as pessoas que exatamente em cima da linha do Equador é possível você equilibrar um ovo em pé, como vocês veem na foto. Mas isso não tem comprovação científica nenhuma, gente. Não vão até Macapá para tentar equilibrar o ovo, né? Fica muito longe. É apenas uma curiosidade. Outra curiosidade. Eles construíram esse monumento, olha, exatamente para fazer esse efeito aqui, olha. Desenharam a linha do Equador, por onde ela passa, e quando o Sol atinge esse ponto, é possível fazer a projeção do Sol como se fosse a Terra, e aqui a linha do Equador dividindo a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Uma outra curiosidade é que eles construíram um estádio de futebol, né, o estádio Milton de Souza Correia. Ninguém, aliás, conhece por esse nome, todo mundo conhece como estádio do Zerão, porque como esse estádio fica em cima da linha do Equador, né, e a linha do Equador é 0 grau de latitude, então chamou esse estádio de Zerão. Então, a grande curiosidade do estádio é que, como ele foi construído em cima da linha do Equador, usaram a linha do meio do campo para dividir hemisfério norte e hemisfério sul. Com isso, um time joga no hemisfério norte, o outro time joga no hemisfério sul. Dando sequência ao nosso conteúdo, uma outra maneira de se localizar o Brasil, né, analisando aí diversos critérios geográficos, é analisando as faixas térmicas da Terra. A Terra possui 5 grandes faixas climáticas. Aqui nós temos a zona polar do norte, zona polar do sul, zona temperada, e aqui nós temos zona temperada, porém essa zona temperada é do norte e essa daqui do sul. E nessa faixa ao centro nós temos a zona tropical. Aliás, você já ouviu falar que o Brasil é um país tropical? Não? Google,
Já te falaram que o Brasil é um país tropical? Você já ouviu falar sobre isso? Eu nunca ouvi falar. Ei, Google desinformado. Pois bem, o Brasil ele é chamado de país tropical, primeiro por quê? Aqui nós temos duas linhas imaginárias, esta chamada de Trópico de Câncer, essa outra, Trópico de Capricórnio. Todas as terras localizadas entre essas duas linhas, entre os dois trópicos, são áreas classificadas como tropicais, por estarem entre dois trópicos. Então, o Brasil, como tem grande parte do seu território nessa faixa, o Brasil é classificado como um grande país tropical. Essa parte da Terra, a região central, a área tropical, é a parte da Terra onde os raios solares atingem diretamente a superfície do planeta. Portanto, significa dizer também que é a parte mais quente da Terra. Independente da estação do ano, seja verão, inverno, outono ou primavera, a temperatura se mantém sempre alta. Essas outras áreas, tidas como zonas temperadas, nós temos uma mudança muito grande de temperatura. Durante o verão é quente, o inverno é muito frio, primavera e outono as temperaturas são mais amenas. E nas regiões polares, independente da época do ano, seja verão, inverno, outono, primavera, a temperatura é sempre muito baixa. É claro que no inverno é muito mais baixa. Nós temos temperaturas aí de 20, 30, 40 graus negativos, às vezes 20, não sei se chega a 20, mais 10, 11, 15 graus positivos durante o verão. Então, mesmo durante o verão, as temperaturas não são tão altas. Um detalhe, como eu já disse, o Brasil está localizado entre essas duas linhas, entre os dois trópicos, por isso é um país tropical. E, claro, é o maior país tropical do mundo, porque todos os outros países localizados nessa faixa não têm o mesmo tamanho do território brasileiro. E aqui nós observamos o seguinte, nós observamos o Trópico de Capricórnio, que corta aqui o estado de Mato Grosso do Sul, o extremo norte do Paraná e o estado de São Paulo. Abaixo dessa linha aqui, do Trópico de Capricórnio, todo esse território está localizado na zona temperada do sul, ou zona subtropical. Essa região do Brasil é a região em que os raios solares não atingem tão diretamente como nessa outra parte, na maior parte do Brasil. Essa região inteira do Brasil é muito quente. Essa outra área é menos quente, em função da posição geográfica. Bom, como já falamos no começo dessa aula, o Brasil é um país de proporções continentais. O Brasil ocupa o ranking de 5º maior país do mundo. E graças a isso, ao fato de possuir essa grande extensão de terra e ocupar duas faixas climáticas da Terra, nós temos também no Brasil uma diversidade de paisagem muito grande. É claro, turma, que a diversidade de paisagem ela se deve a vários fatores. No entanto, a localização geográfica, a ocupação de duas faixas climáticas, o tamanho gigantesco do país favorece muito para essa diversidade. No Brasil nós podemos encontrar paisagens como essa, em Gramados, no Rio Grande do Sul, nevando durante o inverno, e no mesmo país, já no Nordeste, encontramos paisagens
áridas ou praticamente áridas, né? No Brasil não tem deserto, mas existem regiões que estão próximos, né? O clima é muito próximo de deserto. O semiárido nordestino, ele apresenta essas características principalmente no período da estiagem. É possível encontrar no Brasil paisagens de florestas, como a floresta amazônica, e regiões de campos, como os pampas, né, os campos sulinos no Rio Grande do Sul. Outro tema importante, né, de caracterização do espaço brasileiro são as fronteiras e os limites do território nacional. Olhando para esse mapa, nós temos o seguinte: nós temos um país em que ele apresenta uma grande extensão de fronteira terrestre e uma grande extensão também de fronteira marítima. O Brasil, ele é abençoado por ter uma costa gigantesca, e isso é importante, né, para a prática do comércio, da pesca, da navegação. E no caso do Brasil, são mais de 7.000 quilômetros de faixa litorânea. No entanto, a nossa fronteira, os nossos limites terrestres é maior do que o dobro do limite oceânico, do limite marítimo. Nós temos mais de 15.000 quilômetros quadrados de fronteiras terrestres. E, aliás, o Brasil é o único país da América do Sul que faz fronteira com quase todos os países dessa parte do continente americano. O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção de 2. Apenas 2 países não têm fronteira com o Brasil. Você sabe qual é? Não sabe? Google, diga pra gente quais são os 2 únicos países que não fazem fronteira com o Brasil. Para de me fazer perguntas. O Google ficou bravo. Fazer o quê? Bom, gente, o Brasil faz fronteira aqui, olha, com o Uruguai. Nós temos fronteira com a Argentina, fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, fronteira com o Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e aqui Guiana Francesa. Nós não temos fronteira com o Equador e também não temos fronteira com o Chile. Esses 2 países não fazem fronteira com o Brasil. E olhando para essas fronteiras, você sabe me dizer qual é a maior fronteira brasileira? Com qual país sul-americano o Brasil tem a maior extensão de fronteira? Não sabe? E dessa vez não vou perguntar para o Google. O Google está bravo. A maior fronteira brasileira é com a Bolívia. São mais de 3.000 quilômetros de extensão de fronteira. Nós temos fronteira aqui, olha, no estado do Mato Grosso do Sul, no estado de Mato Grosso, estado de Rondônia, não sei se vocês já ouviram falar desse estado, e também com o estado do Acre. Notem o tamanho dessa fronteira, mais de 3.000 quilômetros. Em compensação, a menor fronteira brasileira está aqui, olha, com o Suriname, apenas 593 quilômetros de faixa territorial de fronteira. Os pontos extremos do Brasil. Se vocês repararem bem, o Brasil tem um território cujo formato bem parecido com um triângulo. Nós temos aqui uma extensão maior e aí o país vai se afunilando quando chega mais ao sul. E se repararem também, podem perceber que tanto em direção norte e sul, como de oeste para leste,
as distâncias são bem parecidas. De oeste para leste, o Brasil tem 4.319 quilômetros e de norte para sul, 4.394 quilômetros. Portanto, são distâncias bem próximas. E a parte mais ao norte do Brasil, o ponto extremo norte, está aqui no estado de Roraima, é a nascente do rio Ailã. E a parte mais ao sul do Brasil, o ponto extremo sul, Arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul. O território mais a oeste está aqui na nascente do rio Moa, no Acre. E o ponto extremo leste está aqui em Pernambuco, né, Ponta dos Seixas. Então estes são os 4 extremos do território nacional. A parte mais norte do Brasil, a parte mais ao sul, a parte mais a oeste e a parte mais leste. Então o Brasil é um país gigantesco. E graças a esse tamanho, principalmente nesse sentido aqui, ó, longitudinal, então, devido a essa grande extensão territorial, o Brasil possui 4 fusos horários diferentes. Então, nós temos 4 horas diferentes no Brasil. Esse é o nosso primeiro fuso, embora não seja o fuso horário oficial do Brasil. Aqui estão as ilhas brasileiras. Nós temos aqui a Trinidad e Martim Vaz, Atol das Rocas, Fernando de Noronha, que é a ilha mais famosa do Brasil, acho que essa vocês conhecem. Nós temos São Pedro e São Paulo. E aqui nós temos, olha, o fuso GMT-3. O que significa -2, -3, GMT-4, GMT-5? Isso significa que nós estamos 2 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, né? GMT-2, Greenwich Meridian Time, hora do meridiano de Greenwich. Então, 2 horas atrasados. Aqui 3 horas, aqui 4 e aqui 5. No entanto, o horário oficial do Brasil é esse horário aqui, do GMT-3. É esse horário onde está localizado a capital do Brasil, Brasília. Por isso falamos, horário oficial de Brasília. Então, esse é o fuso horário que faz referência a todo o território nacional. De uma certa forma, todo o território segue esse horário. Abertura de banco, fechamento de banco, transmissões da televisão, né? A maioria das coisas que funcionam no Brasil tem como referência esse horário. E também grande parte dos estados brasileiros, né, estão neste fuso horário. Aqui nós temos o GMT-4, que é o fuso de Rondônia, né, 4 horas a menos do que o meridiano de Greenwich e, claro, 1 hora a menos do que Brasília. E aqui nós temos o horário, né, do Acre de parte do Amazonas, que é 1 hora a menos do que o estado de Rondônia, 2 horas a menos do que Brasília, porém 5 horas a menos do que o horário de meridiano Greenwich. Bom, por hoje é só. A nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham compreendido pelo menos alguma coisa. Caso tenham dúvidas e queiram fazer perguntas, vocês podem me perguntar na sala virtual do Classroom, né, do Google Sala de Aula. Podem fazer pergunta no mural, podem fazer pergunta, né, dentro das atividades, né, dentro dos textos ou dos vídeos que são postados aí.